open the United Nations Conference on the Human Environment. Ocorria a primeira manifestação de grande alcance do ambientalismo moderno. O assunto tratado não era chamado de questão, nem de problema, nem de desafio. Desde o primeiro dia, a palavra usada para se referir ao tema foi crise. It is clear that the environmental crisis which is confronting the world will profoundly alter the future destiny of our planet. People in general began to realize we were in the middle of an environmental crisis. I think Maurice Strong has done an absolute miracle. 113 nações participaram. E o Brasil liderou um grupo de 77 países subdesenvolvidos, revoltados contra as exigências dos países ricos que falavam de controle populacional. A gente tem que ter consciência que nos fóruns multilaterais de meio ambiente, os países ricos que têm uma representatividade muito maior e têm muito mais recursos, portanto, eles conseguem participar muito mais ativamente do que os países em desenvolvimento e especialmente os países mais pobres, eles conseguem, sem dúvida nenhuma, fazer com que as decisões sejam decisões, via de regra, mais favoráveis a seus interesses. Era um ano sensível para o Brasil. Um dos projetos mais ambiciosos da história nacional estava para ser inaugurado. A magia do desenvolvimento. É a nova Amazônia que surge, fazendo nascer de seu ventre verde a Transamazônica. Um projeto que dependia do desmatamento e que certamente seria criticado. Durante o evento, a defesa brasileira foi feita pelo embaixador Miguel Osório de Almeida. Os países desenvolvidos demonstraram seu direito à salvação e perpetuação, exigindo que os países subdesenvolvidos, mais numerosos, parem de ter filhos. Começava ali, no norte da Europa, algo que mudaria a história da política. A projeção da imagem do homem como um parasita destrutivo da natureza, com um futuro sombrio, em um planeta superpovoado, sem comida suficiente. Global warming will melt the polar ice caps within 80 years, flooding 90% of all habitable areas on Earth. Unchecked population growth will overtake food production in less than 50 years, leading to famine and war. This is not conjecture, this is fact. One way or another, our world is coming to an end. Now the question is, will we end with it? Mas o pesadelo que a ficção científica anunciou nunca se tornou realidade. Em grande parte, graças aos esforços do homem. O Alisson Polinelli é conhecido no Brasil inteiro, no mundo tropical inteiro, como o pai da moderna agricultura sustentável do Brasil. Que hoje está sendo aí indicado ao Prêmio Nobel da Paz, e ele é merecedor mesmo desse prêmio. Por quê? Porque nada disso teria acontecido se não fosse ele. Então ele é o pai desse processo todo. Por quê? Porque a alimentação gerada no Brasil hoje é para mais de 800 milhões de pessoas no mundo inteirinho. Nós alimentamos hoje mais de 12% da população do planeta. Antes do trabalho dele, nós importávamos comida. Então o Brasil é um país que garante alimentação e, portanto, garante paz. Nada mais digno do que dar ao Alisson Polinelli o Nobel da Paz, porque ele resolveu, com seus amigos, seus assessores, seu auxiliar, com equipe técnica de primeira qualidade e produtores brasileiros determinados, a aumento da produção agrícola brasileira transformou o Brasil em importador e exportador de alimentos. Revolução Verde. Tá aqui dentro? Vai dentro. Vamos lá. Cadeirinha, senhorazinha. Eu nasci numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, no oeste, chamada Bambuí. Eu acompanhava muito meu pai na sua tarefa de engenheiro agrônomo para levar aos produtores uma mensagem tentando melhorar o seu sistema produtivo, que era muito arcaico, incipiente, não conseguiam tirar renda suficiente para
a sua própria alimentação. E ele esforçava, tentando mostrar que existiam soluções. E eu ouvia de outro lado também, e isso me gravou muito, a angústia do produtor. Saber que ele poderia melhorar, mas não tinha condição para melhorar. Isso marcou muito a minha alma, o meu sentimento. Que quando eu tinha 16 anos, eu falei para o meu pai que eu queria estudar agronomia. Até os anos 80, o Brasil era importador de comida. A gente não era autossuficiente em carne, a gente precisava importar arroz, precisava importar feijão, precisava importar tudo. O Brasil não tinha terra fértil, as que tinham já estavam ocupadas e nós estávamos com um drama muito grande. 1/3 do que nós consumimos era importado, o Brasil não conseguia produzir. A família média brasileira gastava metade de toda a sua renda familiar. Não é de salário, não. Só para alimentar. Quem gasta metade da sua renda familiar em alimentação, não vai sobrar dinheiro para vestuário, para residência, saúde, educação, segurança, etc, etc. Olha, era uma época triste. E o que aconteceu foi que, em determinado momento, o governo decidiu que era uma prioridade do país se tornar autossuficiente na produção de alimentos. É uma coisa de soberania mesmo, de segurança alimentar. É eleito o presidente, o general Ernesto Geisel. Ficou sabendo dos trabalhos de Minas, mandou buscar tudo que tinha e fez uma visita caladinha. E encantou com o que viu lá. Me chamou para conversar e acabei saindo ministro. Nós tínhamos que abrir uma oportunidade à agricultura brasileira. E aí começaram os problemas. Onde é que tem tecnologia tropical no mundo? Vamos lá buscar. Ele era o ministro da Agricultura da época e ele só conseguiu fazer isso porque ele teve autonomia total. Não é uma coisa barata você mandar 3.000 pesquisadores para os 4 cantos do planeta e depois trazer esse pessoal de volta, investir na continuidade das pesquisas. Então, se tem um responsável aí por essa transformação do Brasil, esse cara é o Alisson Paulinelli. Vocês vão lá conhecer a pesquisa no mais alto grau que ela tiver. Não se esqueçam. A ciência é lá. Tecnologia e inovação é no bioma Cerrado brasileiro. Cerrado, naquele então, nos anos 70, os agricultores tradicionais, paulistas, paranaenses, diziam Cerrado, Deus me livre. Cerrado nem dado e nem herdado, ninguém queria Cerrado. Terra infértil, seca, tinha pouca umidade, matéria orgânica muito baixa, pouca argila, ninguém queria saber de Cerrado. Mas a ciência brasileira, isso que é uma coisa importante, a tecnologia brasileira desenvolveu mecânicos e instrumentos que domaram o Cerrado, transformando aquela agricultura degradada, áreas degradadas, perdidas, uma mata pobre, em área produtiva. Foi assim que nós montamos um sistema para recompor a agricultura, tornar o Brasil autossuficiente e depois, acima do que nós esperamos, nós conseguimos fazer uma agricultura tropical altamente sustentável e competitiva. E nesses últimos 40 anos, nós viramos a chave. A agricultura e a pecuária do Brasil hoje são muito diferentes do que eram há pouco tempo atrás. Tanto é que nesse período, exatamente nesse período, o Brasil deixou de ser um país importador de alimentos para se tornar um dos maiores exportadores mundial de comida. Como é que foi possível fazer isso? Com modernização tecnológica.